Será que os bancões e os fundos não estariam tendo perdas que ainda não vieram à luz? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, seus capitalistas. Te convido a assistir até o final. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal aí para não perder os próximos vídeos, pessoal, porque a gente já vai direto pro conteúdo aqui. Hoje nós vamos falar da inadimplência dos jovens. Isso, claro, vai afetar os bancos, muita coisa bacana. Coloca comigo até o final aí. Olha só, abrindo com o Goldman Sachs, que perde 200 milhões de dólares somente na turbulência do mercado após o colapso da SVB. Na última semana, você já deve ter acompanhado que vários bancos estão quebrando, né, pessoal? O colapso começou e o governo, o Banco Central já está tendo que intervir nessa quebradeira para o problema não ficar ainda maior. Eles estão usando aquela nova forma, né, de injetar liquidez no mercado, que é estilo aquela janela de desconto, só que com um tempo maior, é um empréstimo ali de 1 ano, né? Então eles estão encontrando maneiras de injetar liquidez aí para evitar justamente um problema ainda maior, né? E o Goldman, pessoal, ele foi afetado então com isso. E aí fica a pergunta que eu fiz no início do vídeo: quantos outros fundos de mercado, quantos outros bancos não estão também tendo prejuízos com isso e gerando aquele efeito dominó? Será que isso pode estar acontecendo ou não, seus capitalistas? Eu deixo a pergunta aí para vocês. Então olha só, o Goldman Sachs perdeu 200 milhões de dólares na turbulência do mercado após o colapso do Silicon Valley Bank, informou o Financial Times na última sexta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto, né, pessoal? As perdas vieram, olha só, as perdas vieram de uma mesa de operações do Goldman que lida com produtos de taxas de juros, de acordo com o relatório. Nós estamos vendo, pessoal, até quero abrir o gráfico aqui, nós estamos vendo, e eu até comentei com vocês aí nos últimos dias, nós estamos vendo uma volatilidade muito grande, tá? Nós estamos vendo aqui uma volatilidade muito grande. Olha só, isso aqui é o título. Vamos pegar aqui o de 10 anos, que é mais sólido ainda, né, pessoal? Nós estamos vendo aqui uma volatilidade muito grande nos últimos dias, tá? Cada candle desse aqui é um dia, pessoal. Olha só. Cada candle desse aqui é um dia, certo? A gente vê uma volatilidade, ó. Aqui, gente, 9% de variação num dia, gente. Esse aqui, ó. Também, ó, olha, cara, é variação, gente, de 8, 9%, tá? Geralmente as variações de um dia, de um título, cara, é irrisória aqui, ó, 2%, ó, 2%, entende? Então a volatilidade, ó, 1%, 2%, então é uma variação pequena aqui, ó. E geralmente, ó, o preço ele varia um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas no final do dia, ó, ele fecha mais ou menos na mesma. O que nós estamos vendo aqui, pessoal, não é isso, né? Nós estamos vendo uma variação muito grande. Se a gente pegar o de 1 ano aqui, ó, a volatilidade parece ainda maior, né? Nesse título mais de curto prazo aqui, ó, variações de 14%, aqui 13% ao dia. Então, isso aqui, né, pessoal, olha essa paulada que deu aqui, ó. Olha essa queda aqui, ó. 24% de queda, cara, em uma semana. Isso aqui tá com mais volatilidade, tá com mais variações do que as próprias criptomoedas. Isso aqui é os bons americanos. Então imagina, cara, quanto fundo que não tá levando ferro nesse mercado incerto, nesse mercado maluco que ninguém sabe o que vai acontecer. Então, será que a gente não deveria ficar de olho nisso aí? O Goldman parece que então teve algumas perdas, né? Mas eu fico pensando, e os fundos? A gente foca nos bancos, mas ninguém foca nos fundos. E outro dia tem um inscrito meu, ele me chamou lá no Instagram e falou: Gabriel, e o SoftBank? Que ninguém mais fala do SoftBank. No ano passado a gente falou bastante sobre o SoftBank, lembrando que o SoftBank não é um banco, ele é um fundo. E, pô, aí sai um vídeo, né? O SoftBank era um fundo que investia muito em empresas tech. A gente está vendo que bancos, fundos que eram ligados ao setor de tecnologia estão sangrando agora, porque o setor de tecnologia é o que mais se beneficia da expansão monetária, mas é o que mais se prejudica da contração. Então, e esses fundos ligados à tecnologia? A gente já viu o fundo lá da Cathie Wood lá levando uma paulada. E o SoftBank, né? Quanto prejuízo que eles não devem estar amargando, né, pessoal? E a gente tem que olhar com atenção nisso aí. Porque se ocorre também quebradeira em fundos ou squeeze em fundos, pode rolar uma venda aí
e fazer os mercados corrigirem, né? São riscos que a gente vem trazendo aqui, certo? Por isso que é interessante ainda gerenciar a sua exposição de maneira antifrágil, né? De maneira convexa. Então aqui, né, pessoal, falamos do Goldman. Vamos seguindo aqui com uma parte mais interessante também desse cenário, tentando entender o que está acontecendo no background. Nos últimos vídeos eu falei aqui no canal sobre a janela de desconto dando uma disparada, a volta do aumento do balanço do Fed, indicando que eles estão voltando a comprar ativos e, de certa maneira, injetando liquidez no mercado. Então, parece que a gente está tendo complicações nos bastidores, já que a busca por liquidez está aumentando. Então, provavelmente, bancos estão justamente, né, ficando sem essa liquidez. Então, são sinais de alerta que a gente precisa ficar de olho, tá, pessoal? E agora eu vou trazer mais alguns sinais de alerta para vocês ficarem de olho também e, claro, tirarem as suas próprias conclusões. O objetivo dos vídeos aqui, pessoal, é que vocês tenham informação sempre embasada. Eu trago os indicadores, os embasamentos aqui para vocês, para que vocês possam tirar as próprias conclusões, tá? Então, olha só isso aqui, pessoal. O risco de crédito está aumentando, está nas máximas, né, pessoal? Então, isso aqui eu acredito que é um fator para a gente ficar de olho. A gente vem falando nos últimos vídeos que quando ocorrem esses momentos de incerteza, de busca por liquidez, os bancos começam a parar de emprestar dinheiro entre eles. Então, os bancos, né, no overnight precisam fechar o caixa. Às vezes, se o banco não consegue pegar crédito, isso é um problema, né? Então, isso é um sinal de perda de credibilidade, perda de fé. Então, o crédito começa a secar. Se o crédito começa a secar, as empresas muito dependentes de rolar dívida, de juro barato, de crédito barato para se financiar, começam a ter problemas e começa o efeito dominó. Então, a gente está tentando jogar uma projeção um pouco mais além para entender o que pode acontecer, consequência, né, já das quebradeiras que estão aí ocorrendo. Será que são os primeiros a quebrarem? Será que foram os únicos e não teremos mais quebradeiras? Então, são perguntas que estão no ar. Dia 22, acredito que a gente vai ter mais respostas na questão de como o mercado vai se portar com relação a essa visão de afrouxamento monetário ou não. Esse momento que nós estamos vivendo ainda não é um momento de afrouxamento monetário comparado com o de 2020, onde o juro foi a zero e você tinha dinheiro abundantemente rolando, não. São empréstimos, né, justamente como a gente já falou, usando a janela de desconto, são empréstimos ali curtos, né, janela de desconto 3 meses, essa nova ferramenta de 1 ano, onde você utiliza dos ativos, dos bons ativos dos bancos como garantia. Então assim, mas é uma injeção de liquidez, é um salvamento. E isso pode ir se prolongando, né, pessoal? Mas o que a gente tem que olhar é como o Fed vai se portar, se eles vão diminuir os juros ou não, aí na próxima reunião, né, pessoal? Isso aí vai ditar bastante de como o mercado vai se portar. Só que, mesmo que os juros não subam, ou subam 0,25, já temos riscos na mesa, como por exemplo aqui o risco de crédito, que a gente vem comentando que está nas máximas, está acima lá da bolha de 2008, pessoal. Então, está acima da bolha de 2008 e em outros momentos onde a gente teve riscos de crédito sistemáticos, tá, pessoal? Então a gente não pode ignorar esse fato aqui, porque se o crédito secar, aí as empresas podem começar a ter problemas. E outro fator que me chamou a atenção para esse risco de crédito é a inadimplência. Nesses momentos onde a renda das pessoas cai por conta da inflação elevada e persistente e os juros sobem, a dívida das pessoas aumenta e o poder de compra diminui, certo? Então, pessoal, a gente tem que levar em consideração esses fatores e ir juntando as peças para compreender os riscos envolvendo aí os nossos investimentos, até para a gente poder aproveitar possíveis oportunidades, né? Quem é meu aluno do clube, aí tá nos membros, já sabe, né, que eu estava, por exemplo, me posicionando em ouro para um possível cenário inflacionário, né? Gostaria de me posicionar mais, sim. O ouro vai se valorizar caso os estímulos voltem. Se os estímulos não voltarem, a gente pode até ver o ouro corrigindo e dando oportunidade de entrada. Então a gente tem que olhar esses cenários e saber quais ativos se beneficiam em cada cenário para conseguir ter uma exposição mais interessante e proteger o nosso capital e também multiplicar o nosso capital. E uma coisa que vem chamando a minha atenção é com relação a essa inadimplência, principalmente aqui no caso, né, dos jovens, pessoal, com relação a automóveis, por exemplo. É um exemplo, né, dos riscos que a gente tem para enfrentar. Então, a inadimplência, pessoal, dos jovens aí está aumentando. Tem esses gráficos bem legais aí na sua tela. Se pega aqui, né, por exemplo,
a geração Z, né, pessoal? 1 em cada 5 jovens da geração Z diz que os pagamentos de carros representam mais de 20% de sua renda após os impostos, né, pessoal? Então, é uma parcela importante da renda desse cara. 20%, né? Uma parcela importante. Se esse cara começa a ter os juros subindo, vai consumindo mais porcentagem da renda dele, se o salário não acompanha, e tudo sobe, né? O preço das comidas, combustível começa a subir, que é o que está acontecendo, esse cara vai ficar inadimplente. E aí a gente começa a ver que ao mesmo tempo os jovens americanos estão ficando cada vez mais atrasados em seus empréstimos de automóveis, pessoal. Então é justamente o aumento da inadimplência, né? O que se destaca são os jovens, mas também ali a galera dos 30 aos 39 anos, 40 aos 49 anos, a gente vê aqui um aumento dessa tendência da inadimplência, né, pessoal? Comparem aqui com 2008, pessoal, comparem aqui com 2008, como é legal a gente ter dados históricos para conseguir comparar o que pode acontecer, né? Então perceba que antes do crash de 2008, que foi um estouro do setor imobiliário, mas claro, por trás dessa crise imobiliária dos subprimes tinha muita alavancagem, aquele CDS, aquela porcaria toda. Então, perceba que antes do estouro, né, a gente começa a ver justamente o aumento da inadimplência. E agora nós estamos vendo já há algum tempo o aumento dessa inadimplência aí. Se destacam, claro, os jovens, como foi lá em 2008 também, mas a galera já um pouco mais madura, também a gente consegue ver esse movimento de aumento da inadimplência, tá, pessoal? Então é algo aí para ficar de olho essa questão, porque isso vai afetar, consequentemente, os bancos, os balanços, etc. Então, ao longo de 2022, 20 bilhões de dólares em dívidas automotivas da geração Z e da geração Millennial caíram em grave inadimplência, pessoal. Então, tá aqui, né, justamente esse alerta. A inadimplência está aumentando, tá? Aqui no balaio tem a questão da inflação e do aumento de juros que eu comentei com vocês, beleza, pessoal? Então vamos monitorar isso aí, porque isso afeta o risco de crédito, isso afeta os bancões, então vamos monitorar, tá? Seguimos aqui, seus capitalistas, seguimos aqui então com mais um gráfico para entender esse contexto macroeconômico que a gente está vivendo. E tá aqui o nosso amigo Tavi Costa falando, né, sobre um gráfico que finalmente pode trazer aí uma explosão, né? O Tavi falando aqui, ó. Finalmente encontrei um gráfico com potencial de alta significativo. Que gráfico é esse com alta significativa, Gabriel? É um ativo que eu posso me posicionar? Que gráfico que é esse? É o número de pedidos de falência nos Estados Unidos. Segundo o Tavi Costa, ele fala, né, que então esse indicador do número de pedidos de falência tem um potencial de alta significativa, pessoal. Justamente consequência de tudo que eu estava falando para vocês até agora, né? Aí ele complementa aqui o Tavi Costa. Não é minha intenção ser excessivamente pessimista, mas as taxas de juros nos níveis atuais são terrivelmente prejudiciais. Vale lembrar que, historicamente, quando as taxas de juros chegam na casa dos 5%, geralmente começam as quebradeiras. E lembrando que as taxas estavam há muito tempo a 0%. Desde 2008, depois do subprime, os caras começaram a estimular a economia, liberaram a cachaçinha foi liberada para o mercado. Então, desde 2008, a gente viu justamente esses juros aí zero. Em 2018, os caras tentaram expurgar esses excessos, a bolsa chorou, eles voltaram a estimular, então realmente é uma sinuca de bico bem complicada. Hoje nós temos um cenário inflacionário e nós temos também todos esses problemas que a gente vem comentando aí no sistema, né, pessoal? E aí o Tavi fala, não é minha intenção ser excessivamente pessimista, mas as taxas de juros nos níveis atuais são terrivelmente prejudiciais. O recente debate sobre o que o Fed fará na próxima semana, potencialmente alterando as taxas em 0,25, chega a ser quase irrelevante neste momento. Por que é irrelevante na minha visão, né, interpretando essa visão do Tavi? É porque o pior já aconteceu, o aperto maior já aconteceu, né, pessoal? Então, geralmente quando o Fed pivota, a gente já falou várias vezes aqui no canal, é quando já deu merda, né? Então, realmente, a gente provavelmente está chegando aí nos últimos meses aí do fim desse ciclo, né? Para se iniciar um próximo ciclo, e a gente pode ver ainda alguns
probleminhas acontecendo, né? A não ser que eles consigam salvar todo o sistema, mas para isso eu acredito que eles vão ter que realmente imprimir, né, mais dinheiro para isso. E para finalizar esse vídeo, né, dessa era das loucuras, tá aqui o Goldman Telegraph, o Gold Telegraph falando, né, que a London Metal Exchange descobriu sacos de pedras em vez do níquel que sustentava um punhado de seus contratos em um depósito, pessoal. A era da putaria, a era da falsidade, da maquiagem, tá na nossa cara, né? Olha só o quanto isso aqui pode ser prejudicial para o mercado, né? Para a confiança do mercado. A London Metal Exchange descobriu sacos de pedras ao invés do níquel que sustentava um punhado de seus contratos em um depósito. Isto não é uma piada. Sacos de pedras ao invés do níquel, pessoal. Vai saber quanta falcatrua não tem aí nesses mercados, né? Eu vou deixar a imaginação de vocês trabalhar da maneira que vocês preferirem, certo? Então, tá aí um fato que a gente precisa ficar de olho, né? Então, realmente são momentos bem complicados. Se os caras estão colocando pedras ao invés do níquel, imagina o que tem nos bastidores desses bancões, desses fundos de investimentos gigantes. É algo pra gente pensar, né, seus capitalistas. Bom, por hoje eu finalizo por aqui. A gente se vê na próxima. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Um excelente final de semana pra vocês. Tchau, tchau, pessoal.